bom dia, pessoal. Meu nome é Sandra, sou head de relacionamento da Dinâmica. Gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com um tema muito importante, onde a gente vai falar sobre transformação, unindo mentes, estratégias e ações para a geração de valor. E o que seria isso, né? Unir mentes e geração de valor. Então, é o que nós vamos discutir aqui. Estamos com a presença da Líria, da Carol e da Mônica. E eu gostaria aqui de reforçar com vocês que todo mês nós temos encontros onde nós falamos alguns temas importantes, onde nós trazemos aqui assuntos que são de interesse de todos. Então, um mês nós temos a aula aberta, que é esse momento que nós estamos hoje, e no dia 30 nós teremos o Encontros. O Encontros é um pouquinho diferente, onde a gente traz ali cases de mercado, onde nós convidamos amigos, clientes e parceiros para estar conosco, para conversar um pouquinho sobre os temas pertinentes aí do dia a dia, das transformações nas organizações. E eu gostaria de pedir que vocês fiquem até o final, porque, como sempre, aqui na aula aberta, quem já nos acompanha já sabe que no final a gente tem ali um momento muito legal, um momento importante, e convidá-los a participar da nossa formação. Agora, em agosto, nós temos a nossa formação de líderes em mudança, então fiquem aí até o final que vocês vão gostar e nós teremos surpresas aí para vocês. Então, hoje, falando aqui sobre unir mentes, estratégias e ações para gerar um valor real nas transformações organizacionais. Então, pensando no tema, vou trazer aqui as nossas participantes, a Mônica, a Carol e a Líria, para nos fazer uma breve apresentação, dizer aí a sua carreira de mercado e também nos dizer, né, quando elas ouvem aqui falar sobre transformação organizacional, em primeiro lugar, o que vem à mente? Vamos começar com a Mônica. Tudo bem, Mônica? Bom dia. Oi, Sandra, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Me apresentando, eu sou consultora de gestão de mudança e faço parte do time da Dinâmica há mais de 7 anos e tenho trabalhado com empresas de diferentes segmentos e que passam por grandes transformações, sejam reestruturações, transição de sistemas ou mudanças culturais. Anteriormente, eu construí uma carreira profissional na área de desenvolvimento humano e organizacional. E nessa jornada, ela foi marcada por empresas que cresciam por fusões e aquisições. Então, eu tinha sempre esse olhar voltado para as pessoas e como elas lidavam com as mudanças e de que forma, né, a gente, eu, a equipe, a gente conseguia trabalhar para que eles se fortalecessem nesse caminho. Bom, sou psicóloga de formação, com pós em RH, e durante a minha trajetória eu venho me especializando em diversos temas, então psicodrama, resiliência, coaching, comunicação não violenta e gestão de mudanças. Eu acredito que toda mudança começa de verdade quando a gente escuta o outro e se conecta com ele, constrói junto. Acho que é isso que me move e é desse jeito que eu gosto de trabalhar. Bom, respondendo aí a pergunta da Sandra, né? O que me vem à mente quando a gente fala em transformação organizacional? Eu acho que é uma jornada intencional e tem que ser estratégica, porque dela depende a sobrevivência das organizações, eu acho. Porque o mundo está marcado por mudanças rápidas, incertezas e alta complexidade. Acho que pensando na prática, no dia a dia, né, das empresas, eles, é ressignificar como a organização pensa, como ela age e como ela entrega valor, porque ela precisa se adaptar e evoluir num mercado muito, muito volátil, como a gente tem observado aí. Mas para que essas organizações realmente avancem nesse contexto, acho que o foco sempre tem que ser as pessoas, porque são elas que efetivamente encaram a mudança de frente, né, encaram a mudança
e são as promotoras aí das mudanças. Acho que é isso, Sandra. Muito legal. E você, Carolzinha, o que que vem na tua mente aí quando você pensa em transformações? Bom, pessoal, bom dia a todos. Também é um prazer para mim estar aqui com o nosso time, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência e vivência aí nessas jornadas de projeto. Bom, eu atuo como GMO, né, PMO e gestora de projetos aqui na Dinâmica há aproximadamente 4, 5 anos, mas venho do mercado com uma experiência de mais de 15 anos atuando em diversos projetos em diversas empresas. E aqui na Dinâmica eu só pude enriquecer, né, essa experiência, essa vivência, junto com o nosso time aqui, nessas grandes jornadas e necessidades que as empresas buscam de nós, né? Quando eu escuto sobre transformação organizacional, é claro que, como muitos de nós, as primeiras coisas que vêm à mente são as grandes mudanças que as empresas exercem no mercado, né? Fusões, aquisições, grandes trocas trocas de sistema, etc. Mas a gente entende que não é só isso, né? Isso faz parte rotineiramente de qualquer empresa. Mas quando a gente fala de transformação organizacional, o que vem à mente é novos propósitos, né? Novos propósitos que as empresas buscam para melhorar seu desempenho, seus resultados. Só que, além disso, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de mobilização, né? Mobilizar quem? As pessoas, que é bem a fala que a minha colega Mônica nos trouxe aqui. Então, a gente precisa sempre lembrar de transformação organizacional, que a gente vai lidar com novos processos, com novas vivências, e é um processo vivo, né? Essa mudança, ela acontece o tempo todo, então, a gente precisa mobilizar. Então, se eu pudesse escolher uma palavra que trouxesse essa visão real daquilo que a gente está compartilhando aqui, é mobilização. Muito legal. Mobilização, importante. Mobilizar as pessoas. E você, Lilian, quando vem atualmente gestão de mudanças, transformações, o que que você traz aqui para nós? Bom, primeiro, bom dia, delícia estar aqui com vocês, com todos esses amigos. Estou vendo vários nomes aqui que eu já conheço ao vivo e a cores, alguns que a gente conhece via virtual, né? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado aqui pela troca e coloquem as suas questões no chat, como a Sandra falou. Bom, eu sou a Líria, sou uma das sócias da Dinâmica. Venho aí de uma carreira CLT, né, feita até 2003, então vocês veem que o cabelo branco tem razão, e aí de 2007 para frente a gente desenvolve a dinâmica com esse time, parte desse time está aqui, e é um prazer estar junto com vocês nessa troca de reflexões. Quando a gente pensa em transformação, acho que elas disseram tudo, né? Uma jornada, eu gostei do intencional, né? Não estou vendo por acaso, né? E que a Mônica falou, e a Carol disse, ela tem uma palavra-chave que é mobilizar. Então, junta as duas, né? Intenção de mobilizar, não é aquela coisa, vou fazer porque vou fazer, faz de conta que eu estou mobilizando. E para mim, o que traz também transformação é que é movimento e ação. Então, acho que a gente junta essas palavras todas que foram ditas, né, do planejamento, do propósito, da intenção, da jornada, mas com movimento, né? O processo só acontece na ação, né? Não na vontade de. Né? E quando a gente fala em transformação, estou falando da empresa toda, né? Não estou falando de um projeto, estou falando de um conjunto, né, que se move, que é uma organização viva, como já foi dito. Eu acho que é importante a gente ter
palavras-chave em mente, né? A mobilização, as pessoas, porque uma organização é um conjunto de pessoas, a gente insiste em falar isso, né? E falar da questão da intenção, da jornada, e que é um movimento constante, um movimento que te leva à ação, né? E esse movimento é que gera, então, a transformação, né? Então, a ação através desses movimentos. É um prazer estar aqui. Vamos lá. A Keila está colocando uma questão aqui. Oi, Keila, que bom te ver aqui. Deixa eu pegar a questão da Keila. Keila é uma moça que eu conhecia há bastante tempo atrás. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o chat aqui. Transformação, para mim, tem muita relação com empatia e propósito. Gostei muito da jornada intencional. É isso aí. Legal, Keila, é isso mesmo. Uma jornada intencional, como disse a Mônica. Então, eu queria começar esse jogo de bate-papo aqui e perguntar para a Carol. Vamos lá, Carol. Você vem de uma experiência grande com a gente também, já há alguns anos, lidando não só na visão da gerência de projeto, mas na gerência de mudança, né, nesse contexto todo, que é muito integrado, e em várias organizações. Como você percebe a importância de cultura organizacional quando a gente está falando em projeto, mudança, processo, né? Como é que isso acontece na sua prática e nas empresas, nas inúmeras empresas que você já passou? Beleza, Lilian. Quando a gente fala de cultura, eu, a gente tem bastante experiência nisso, né, Lilian? É cenários, né? Toda vez que a gente entra num projeto novo, a gente inicia olhando o terreno, né? Olhando o cenário que a gente vai entrar, junto com a empresa, junto com o propósito que ela se colocou a fazer. E eu acho que o mais importante de entender de cultura é comportamento, né? É o que de fato aquela empresa vivencia em seu dia a dia. Uhum. Então, normalmente, quando a gente fala de cultura organizacional, as pessoas lembram de missão, valores, né? Que normalmente está refletido em quadros organizacionais, né? Em banners, em palestras, etc. Mas o que de fato aquela empresa vivencia e exerce, né? Quando a gente fala isso, o que a liderança executa no seu dia a dia, né? Quais as ações que ela realmente coloca em prática, o exemplo que a liderança traz para aquele projeto, para aquelas equipes, no dia a dia de trabalho. Então, a maior, acho que bloqueio ou influência é a cultura, né? Então, a gente, toda vez que começa um projeto, uma jornada, a gente precisa avaliar esse cenário e entender como aquela empresa funciona, não só em processo, em sistema e nos seus resultados, né, naquilo que ela entrega para o mercado, mas também como ela funciona, né, como as pessoas se comportam, o que de fato faz sentido para aquelas pessoas e o que de fato não faz. E quando o propósito da empresa é, por exemplo, a mudança de cultura, né, ou a própria transformação, que vai trazer para aquela empresa, tenha essa alteração, vamos dizer assim, essa Uhum. modificação de cultura, a gente precisa vivenciar isso com as pessoas. E só o exemplo traz isso, né. Então, à medida Não que a adianta, gente a gente brinca muito, né, Carol? Né, faço o que eu digo, faço o que eu faço, né? Não adianta, os exatamente, velhos ditados não cabem mais, né? É faço o que eu digo e faço o que eu faço. exato, Porque é o exato, a gente precisa comportamento, né? vivenciar. Vivenciar perfeitamente. Vivenciar. Então, a cultura para mim é isso, é comportamento, É né. Então, comportamento. muitas vezes, tá na fala e não tá nas ações, né. É. E aí, Infelizmente GMO, ainda, né? Infelizmente. infelizmente ainda, sim. A gente Claro, isso pega, não. pegar um exemplo de colaboração, né? Colaboração, várias das empresas falam isso, né? Nós trabalhamos de modo Uhum, colaborativo. Colaborativo é sim, elaborar junto, né?
Laborar junto Exato, significa que não temos mais silos departamentais. Parece, exato, né? exato. Até Mas, temos a hierarquia, a estrutura, mas trabalhamos mas juntos você de não, fato. mas trabalhar junto, né? Trabalhar integrado, né? Laborar junto, né? Então, Uhum. como que uma palavra que é um valor, como você disse, está lá, né? Pendurada, né? Seja no fundo de tela ou na parede, mas o quanto isso é verdadeiro, né? No comportamento das pessoas. E você disse da importância, quando você chega nos projetos, de observar essa cultura. Quer dizer que, quando a gente fala em gestão de mudança, em transformação, o primeiro passo seria observar a cultura, observar os comportamentos, é isso? Com certeza, com certeza. Assim, eu digo que eu não conseguiria, começar um trabalho sem conhecer a empresa. E aí, quando eu falo conhecer a empresa, não é estar lá, efetivamente, presencialmente, somente, mas de sentir a empresa, conhecer as pessoas, ir nas áreas, observar como cada um trabalha, o que eles normalmente precisam, as dores, né, os resultados. E aí sim eu conseguiria ter o mínimo de propriedade para começar a trabalhar de fato as ações de um GMO, de um PMO, o gestor de projeto. Porque daí eu consigo falar na mesma linguagem, eu consigo criar uma identificação com aquelas pessoas e entendê-las, né, de certa forma, para poder Uhum. iniciar o trabalho. Senão fica uma coisa muito descasada, né? A gente não consegue detectar certas questões que teoricamente nos facilita o trabalho, né? Então, assim, é como um relacionamento, né? A gente precisa se conhecer para fazer uma identificação e assim criar uma amizade, uma rotina de trabalho, como é Tem que ter nas um processo equipes. relacional, né? Exatamente, Relacional. exatamente. Legal, muito bom. Muito bem. Agora, Miriam, a gente falando de cultura, tem um tema que eu queria dividir com a minha amiga Mônica, que é a questão do VMO, né? Uma palavrinha que tá soando aí nos corredores, no LinkedIn, em diversas redes aí, falando sobre o tema, mas acredito que muitas pessoas ainda não conhecem, né? A gente conhece PMO, VMO, o próprio GP, que é gestor de projeto, mas tem o VMO, que está chegando aí, já está se instalando aí nas nossas jornadas, mas que a ideia, Mônica, é que você nos traga o que seria o VMO e qual é o papel do GMO no apoio dessa nova sigla, desse novo ator entre a gente dentro dos projetos. Legal, Carol. Legal. Vamos lá. Vamos conversar então, compartilhar um pouco do que a gente viu, né, do que a gente vivenciou, até porque recentemente nós tivemos aí num evento, né, num summit de VMO, então a gente vem aí crescendo no entendimento e na compreensão, e principalmente, né, entender essa conexão entre VMO e GMO. Então, compartilhar um pouquinho aí do que eu, das conexões aí que eu fiz com relação a esse tema. Bom, como a Carol comentou, é um tema novo, né? E acho que nem todo mundo tem a mesma compreensão, e eu fiz, assim, para a gente ter um nivelar, vai o conhecimento. VMO é uma sigla, né, que significa Value Management Office. Mas as empresas, pessoal, eles podem ter diferentes nomes. Pode ser um escritório estratégico de projetos, em outras empresas, Business Transformation, ou seja, diferentes nomes, mas com um propósito que é garantir que os projetos se conectem. Aqueles vários projetos que a organização tem, né, se conectem dentro desse espaço, dentro desse escritório estratégico de projetos, né? E conectados com as prioridades do negócio. Então, eles têm o papel de priorizar os projetos diante do que realmente importa no negócio, né? E com foco em resultados que entreguem valor. Então, esse é um ponto que que é muito reforçado quando a gente acompanha esses movimentos de VMO dentro das organizações. Entregar valor que vai além de entrega de produtos ou soluções. É uma área que contribui para transformar intenção em resultado. Eu acho que ela faz essa aproximação, né, do futuro, aonde a empresa quer chegar, com o que
realidade da organização. Acho que, em linhas gerais, ele vai além do PMO, né? Ele vai além da execução. Ele busca que todos os projetos se conectem, sejam priorizados e efetivamente entreguem um valor para a organização. É aqui que entra o nosso tema, que é como isso funciona de fato na relação entre VMO e GMO. Como a Carol já comentou, a Lilian também, né? É fundamental que as pessoas participem dessas mudanças. E no caso inicial, pelo menos quando a gente entra em um projeto, seja ele qual for, reestruturação, sistêmico ou de cultura, a gente precisa que as pessoas entendam as mudanças. E aí é justamente que entra o papel de GMO em apoio à atuação de VMO. Então, VMO cuida lá da integração, assegura alinhamento, entregas de valor. GMO favorece a criação de condições para que esse valor se concretize através da adesão das pessoas às mudanças. Ele atua, nós, né, na verdade, atuamos para assegurar que as mudanças, além de planejadas e executadas, elas sejam efetivamente compreendidas e incorporadas pela organização, que é essencial para a futura transformação. Na prática, eu entendo que a GMO aproxima as pessoas das mudanças. De que forma? Por exemplo, se eu identifico um impacto nas áreas, né, as áreas que vão ser impactadas, stakeholders, eu construo com eles, né, o GMO constrói com eles ações de preparação. Por exemplo, reuniões, pode ser online, pode ser presencial, em que o projeto sai do escritório de projeto e vai contar para as áreas o que vai mudar na vida delas. Comunicação, a gente sempre vai bater forte nesse tema, né? Preferencialmente face a face, pode ser como a gente está aqui, né? No online também, a gente tenha aí se organizado e se adaptado aí às novas formas de aprendizado, né? E de conhecimento. Escutativa é uma palavra que se fala muito, mas dentro da perspectiva de GMO, eu entendo que é acolher as dúvidas das pessoas sem julgamento, porque a partir delas a gente pode identificar as existências e promover conversas, né, de entendimento. Quer falar? Não, tô falando legal, muito bom. Ah, tá bom. Porque a gente não consegue acompanhar todos. E aí eu sinto que o engajamento evolui a partir do momento que aquilo que está acontecendo na empresa faça sentido, né? Então, GMO facilita diálogo, pode ser dentro da organização, entre áreas, como eu comentei com vocês, né? Vamos levar, tira o projeto origem lá da sala de projeto e vamos levar para dentro das áreas, vamos tornar isso real, vamos contar para as pessoas, como eu falei inicialmente, o que muda. Mas eu também, GMO precisa também olhar para fora. Então, clientes, órgãos governamentais, quem que vai ser impactado? Um outro ponto também é apoiar os líderes, né? Porque eles são efetivamente quem promovem as mudanças, né? E trabalhar com estratégias, né? Na verdade, para gerar uma adesão genuína. Acho que é uma frase assim, não é subempurrar a mudança, né? Mas criar condições para que as pessoas se apropriem dela. Muito bom. GMO atua na promoção da cultura, né? E traz as necessidades das pessoas frente ao que a organização precisa e se mova. Acho que é isso, né? GMO conecta plano, execução e pessoas, e nessa atuação integrada entre GMO e VMO, eu acho que se sustenta a transformação. Interessante. E bem nessa linha, né, nós temos a Cris aqui, onde ela agradece, também muito bom estar contigo aqui, Cris, né, muito bem, muito bom te ver por aqui. E ela pergunta como que a gente vê o movimento da área de cultura com o change,
né? Então, estamos aqui falando de gerar valor, estamos falando aqui de cultura. Como conecta a área de cultura com o change? Eu vou falar um pouquinho, mas assim, Beleza. eu acho que depois a Carol e a Mônica complementam. Sabe, Cris, eu acho que a gente ainda está nesse aprendizado. Aliás, tudo na vida é uma jornada, tudo na vida é aprendizado. Acho que a gente entende, né, a importância as organizações, quando a gente fala entende, o nosso frame, por exemplo, nosso modelo mental de trabalho da dinâmica, ele é baseado em cultura, então, ok, mas ainda há um certo distanciamento no sentido de que cultura, às vezes, fica aquela coisa meio abstrata, sabe como é que é? É problema da cultura, né? E, aliás, foi isso que me levou a estudar sobre cultura de novo. É o problema da cultura, né? Eu digo de novo, quando eu ainda trabalhava nos bancos, sempre era o problema da cultura. E hoje a gente sabe, e cada vez está mais claro, que a cultura é o que eu vejo que eles fazem. E, portanto, ela é uma coisa exercida pelas pessoas dentro da organização. Se eu estou falando que que projetos levam mudanças para as pessoas e mudança nos processos, nas formas como elas fazem, na forma como elas atuam, nas formas como elas se comportam, então ela tem tudo a ver com cultura, né? Não dá para ser desassociado. Eu acho que está cada vez mais claro a gente saindo de uma coisa operacional do change management, que é fazer a operação de treinamento, a operação da comunicação dos canais, para um olhar da transformação que está baseado em cultura. Não estou falando que a gente faz um projeto de gestão de cultura, mas a gente influencia e alavanca as culturas das empresas, porque é através dela que as pessoas vão se mover, né? Como a Carol disse, é o exemplo. Como a Mônica disse, é a liderança como competência, né, de fazer a diferença. Porque cultura é alguma coisa que deu muito certo durante muito tempo naquela organização, foi criado, né? Isso é a teoria de Schein, né? Foi criado por um grupo de líderes, deu muito certo durante muito tempo, ela conseguiu trabalhar fatores internos e externos, e, portanto, quando você fala tem que alavancar ou mudar alguns vetores da cultura, ou alguns valores, ou reforçar alguns valores da cultura, eu estou mexendo num movimento forte com liderança como competência, alta administração, né, os conceitos do que é o jeito de ser dessa empresa. Então, não dá para falar em change management sem falar em cultura, elas têm que andar juntas, né? Não sei, Carol, Mônica, o que Sim, você... é disseminar, né? Disseminar aquele valor de fato, né? Então, quando no início da minha fala eu falei de, de não só falar, mas fazer efetivamente. Mas não é tão simples assim, né? Não é você criar uma reunião, fazer uma comunicação da alta liderança e na segunda-feira tudo será diferente, a cultura será nova, etc. Não é É, isso. e eu acho que É o reforça até o conceito. exercer. O exercer. Reforça até o conceito de jornada, né? Não Sim, é um Sim, evento, sim. né? Porque eu fiz um sim, evento, fiz uma reunião, fiz um projeto. Não é um evento, é uma jornada, né? Uma jornada intencional. Acho que é sim. isso. E se Reforça repete, isso. né? E que E se se repete, repete. Esse repete. Exato. Eu acho só para complementar, até usando a fala da Carol do início, essa questão de ler a cultura, né? Como GMO, a gente não pode, a gente tem as ferramentas, a gente tem metodologia, mas não pode entrar com uma visão pronta. Eu tenho que primeiro entender, como a Carol falou, né? Fazer essa achei muito bacana essa questão, né? Que a Carol trouxe, que é a leitura, né? Uhum. É o entendimento para daí sim você usar seus artefatos, o seu conhecimento, né? Porque senão você entra em choque e você perde É. uma possível, na verdade, a verdadeira conexão, né? E eu acho que até quem está na empresa, né, exercendo o papel de transformação, né, trabalhando nisso, o cenário muda muito intensamente. Então, nós, como consultoria, quando entramos, né, numa empresa, a gente já tem esse olhar de deixa eu entender a empresa.
né? Mas, às vezes, quando eu estou na empresa, eu estou lá, né? Eu acho que eu já conheço tudo, né? E que o cenário, isso é aquela fala, não, isso a gente já tentou há 6 meses atrás, né? Isso a gente já tentou um ano atrás. Mas o De cenário novo. muda, né? Eu acho que esse é o cenário que a gente está falando, que é cada vez mais volátil, cada vez mais líquido, né? Cada vez você tem que experimentar mais, né? Você tem que testar mais. Então, esse olhar dessa capacidade, né, de analítica de cenário, eu diria que esse é o grande primeiro passo para todos nós, né, independentemente se você está numa organização. Por exemplo, a Carol está há muito tempo no cliente, certo, Carol? A Mônica está voltando a um cliente que nós já atendemos. Não importa. A É Carol novo, é é novo, é novo, novo a cada, é não é novo, novo a cada projeto, é novo a cada Cada dia, dia. né? Por isso que o rodar o sim. tal do PDCA é tão importante, porque é novo a cada dia. A gente sabe o propósito, sabe a missão, mas o cenário das nossas organizações mudam constantemente. Então, essa certeza que a gente tem, não, aqui eu já conheço tudo. A gente já conhece, talvez você tenha mais facilidade no caminho das pedras, né? Uhum. Mas, Até às porque vezes, as as pedras pessoas mudam de mudam, né? lugar, As Até porque as pessoas pessoas mudam, mudam. né? porque as As pessoas pessoas mudam. mudam. Hoje, assim, se num projeto um pouco mais longo, né? Que em média vai um ano e meio, várias pessoas passam pelo projeto e pela empresa. Então, quando você começa com uma equipe, no meio você está com outra, e você tem que fazer essa releitura Uhum, e entender o tempo todo o que está acontecendo, até porque você está vivenciando uma cultura que teoricamente não é sua, você é um coringa ali, né. uhum. Então você tá respirando o ar daquela empresa, mas você tem ainda, você não está tão enraizado, né, então você está olhando com um olhar diferente, né. Pô, Neutro, mas né? por que que aqui neutro, exatamente, neutro, então Uhum. Como um imparcial. observador, né? Que Um eu Isso, acho que é uma observador. observadora. postura que todo mundo que está dentro da empresa, e principalmente Deveria. liderando mudanças, tem que ter, É, porque a gente acaba concordo. se apaixonando por algumas coisas, né? Então, quando a gente tem esse olhar de observador, esse olhar que olha de cima, né, a gente pode ter mais possibilidades, né, de buscar novas conexões e novos elos, né? Fala, Mônica, você Exatamente. ia falar, eu te cortei. Acho que é deixar ir, né, gente? A gente precisa desapegar, né? E isso é um exercício quando a gente fala, e tanto a gente, quando entra numa organização, para ter essa leitura, e nessa linha que a Lília comentou de efetivamente as pessoas, né, a organização, terem também esse movimento, né? Vou Uhum. aproveitar então, Lília, Oi. eu queria te fazer uma pergunta, eu nessa linha do que a gente está conversando, né? Além do papel do VMO, do GMO e dos times, né, envolvidos aí em projetos, há um fator muito importante que é o alinhamento de todos esses atores, né, de todos esses pontos, para que realmente haja geração de valor, né? Como é que você vê isso? Como é que isso pode ser feito? Conta um pouquinho aí a tua trajetória e a tua visão. Acho Eu que acho que só assim, para. diga. Desculpa, Lili, antes de você Não, fala. começar, acho que tem tudo a ver com um comentário, né? Uma dúvida da Sônia. Tudo bem, Sônia? Prazer te ver por aqui. No LinkedIn, onde ela fala que um desafio que está surgindo é quando a organização ela não tem muita clareza da mudança que quer fazer, né? E como que GMO ali pode contribuir nesse aspecto? Então, quando a gente fala de gerar valor, das coisas acontecerem, acho que é fundamental também aí esse papel de gestão de mudança. Então, aproveitar o gancho que tem tudo a ver o que nós vamos falar agora. Legal. Bom, olá, Sônia. Faz tempo que a gente não se fala. Marcar cafezinhos virtuais fazem bem, mata a saudade. Eu acho que a gente pegando como fazer essa unificação, né? O que eu percebo e eu vejo muito nas empresas é que a gente faz espasmos de mudança. Aí vai lá e faz um projeto, e aí atua na mudança. Aí vai lá e faz outro projeto, e atua na mudança. E aí e atua de uma forma, às vezes, muito operacional, né?
Como é que a gente, pelo menos, muda isso para uma visão um pouco mais tática, para chegar numa visão estratégica? Então, como é que eu unifico a visão das mudanças da empresa num senso de urgência quase que único? Pode ser que não tenha a mesma palavra para todos, mas o que a gente percebe que é um estágio de maturidade das organizações seria trazer esse conhecimento para uma visão integrada da mudança. Não é a mudança da solução, né? A gente, só para quem não sabe, a gente aqui na Dinâmica chama de projeto origem, aquele que dá origem à mudança. Então, tá bom, você vai implantar um RP, vai implantar uma tecnologia para a área comercial, vai implantar um processo novo. Então, no seu escritório corporativo, ou no seu escritório de projetos, ou no seu planejamento estratégico, você tem trocentas iniciativas, né? Então, como é que essas iniciativas se falam como senso de urgência? Sabe essa palavra que Kotter falou há muito tempo atrás, que é o senso de urgência da mudança? Quer dizer, como é que a gente linka o senso de urgência da mudança? E aí, Sônia, tem a ver com o que você também trouxe, que é quando não está claro, né? Não, a organização não tem clareza sobre qual é a mudança. Então, eu preciso, e eu acho que esse é o segundo ponto, né? Olhar a cultura e olhar por por que da mudança. Qual é a necessidade para o negócio? O senso de urgência é a necessidade para o negócio. Então, se a gente consegue criar uma visão integrada das N iniciativas de mudança e ter essa visão mais sistêmica da mudança, não fica aquela coisa, né, que a gente ouve muito, ai, mais uma mudança na empresa? Ai, mais uma mudança? Mudança vai ter sempre, né? E ela não é que acaba uma e vem outra, elas são concomitantes. Então, como fazer isso de uma forma mais sistêmica também, para o olhar de mudança? Eu acho que com isso você alinha um pouco a questão das pessoas entenderem o porquê da mudança, a visão, né, que a gente chama em mudança dos stakeholders, né? Eu não tenho que ir lá falar com stakeholder toda hora por causa de cada um dos projetos. Eu posso ter uma visão de stakeholders, né? E aí, para aquele projeto específico, eu fazer uma ação mais específica. Mas eu não preciso repetir tudo para todos os projetos. Eu acho que isso a gente ganharia muito e ganharia num alinhamento que eu acho que é fundamental, é a empresa entender, é a cultura assimilar que mudança é parte da cultura. Ela não é uma mudança É. porque vai acontecer um projeto, mas ela é parte da cultura. Mudar faz parte da vida, né? Hoje nós estamos aqui, por exemplo, essa é uma mudança para a gente. Estamos aqui nesse grupo, falando com as pessoas, a gente não faz isso todo dia, né? Uhum. Então, como é que a gente se prepara para isso e entende que mudança é o que nos faz crescer, mudança é o que nos faz andar, né? Andar e Evoluir. evoluir, perceber o outro, né? Ter efetivamente contato com o outro. Então, acho que é isso, quando a gente consegue sair desse patamar de olhar pedacinho a pedacinho e começar a entender que é uma visão estratégica da empresa, né? Transformar é um movimento de ação de transformação que acontece simultâneo em vários locais da empresa. Então, acho que esse talvez seja um grande ganho nesse alinhamento, né? E não ficar lidando projeto a projeto, até porque a mudança está na sua gestão da rotina, né? Esse fim de semana eu estava conversando com um grupo de gestores e a grande questão é, tá aí, como é que eu faço isso na gestão da rotina, né? É isso, porque você está, no seu dia a dia, você lida com mudança, né? Então, acho que Lídia, tem... nessa linha, você tem comentado, inclusive nos cursos, né, da dinâmica e tudo mais, gestão de mudança seria uma competência, competência. não é a ser É. integrada na organização, como Que eu acho que é como competência. gerenciamento de projeto, né? O gerenciamento de Tá, projeto é uma competência mais técnica, gestão de mudança é, para mim, um soft skills, ele tem muito a ver com ok. cultura e liderança. Então, como é que essas duas competências humanas, elas se casam e aí elas efetivamente fazem um movimento nas organizações?
né? Porque a gente também gerencia projeto o tempo todo, né? Experimenta não Verdade. gerenciar o seu projeto de férias, você nunca sairá de férias, Boa, certo? boa, Ou A então, assim, vida é um Tudo saí de isso, férias, projeto. mas não sei o que vou boa. fazer, entendeu? Na véspera, fala assim, agora eu vou Ai, viajar, agora agora eu tem que vou... comprar passagem. Esquece, porque Esquece, não marcaram vai com mais. antecedência, imagina na véspera, né? Aí eu tenho que deixar os pets com alguém. Ixi, já era. Então, você planeja e gerencia o tempo todo a sua vida, faz projeto o tempo todo na sua vida, né? Projeto para ver o que você quer da sua carreira. Tá? Então, é uma competência que a gente precisa ter, assim como eu atuo com mudança, né? E achar que não vai acontecer mudança dentro da minha organização parece uma coisa meio assim, sem pé nem cabeça, né? Porque eu vivo mudança sempre. Agora, aquelas 10 horas que eu passo na minha organização, não. Lá não. Lá não pode ter mudança. Lá tem que ser tudo igual. É uma coisa meio esquisita. É. E mudança, ela é assim muito rápida, né? O André está comentando aqui que ele teve em um congresso e vários VPs e CHRO, né? Então, CIOs C-Level de de RH. RH, né? Esse level de RH. Eles estão ali adiantando a agenda de 2030 para 27 devido a essa velocidade. E nós temos aqui também, né, além do comentário do André, temos uma pergunta aqui da Keila, um comentário da Keila, né, onde ela diz ali que cultura e gestão de mudanças têm que caminhar juntas e a empresa precisa ter valores praticáveis e visíveis para que o discurso sobre mudança não caia em descrédito e as pessoas observam isso atentamente. E também a Kátia aqui ela diz que atua bastante tempo, né, com gestão de mudanças e que ela está entrando em uma reunião e agradece. Então, Kátia, muito obrigada, mas como alinhar a alta liderança nesse contexto? Então, prazer ter aqui o André, a Kátia, a Keila contribuindo aqui na nossa Isso aí. conversa. E eu acho que André, é isso mesmo. Aliás, olá, o André. É muito bom você estar aqui. É isso, né? Mas mesmo que eu olhe para 2030, não tem problema, pode ser 2027, 2030. O que a gente vai fazer sempre, as empresas aprenderam, é que eu tenho um norte, que é a minha visão 2030, mas que ela é revisitada, às vezes, trimestralmente nas organizações. Por quê? Porque o mundo é líquido. O mundo é flux, o mundo é fluido. Então, o mercado é muito mais rápido do que a gente imagina, né? Então, acho que existe sim, até essa empresa que eu estava nesse fim de semana, tem o planejamento 2030, isso é muito comum acontecer, né? 2027 ou 2030, mas isso não quer dizer que eu estou parado naquele plano, né? Ele é um plano. E aí, como é que é, Carol? Entre a Carol e fala, entre o plano e o terreno, eu fico com o terreno, há uma... certo? É isso aí. Entre Exatamente. o plano e o terreno, eu fico com o terreno. Então, assim, isso é Gemba, ou seja, eu estar observando o cenário, percebe? Que a gente falou, como é que nós de mudança queremos que seja sempre tudo igual, mesmo quando eu estou na própria empresa, porque o cenário da empresa e o mercado e onde eu atuo, as pessoas mudam, né? Então, acho que é isso, acho que E a velocidade que as coisas estão acontecendo, né, Lilian? sim, sim. Tem temas que provavelmente, né, eu estou vivenciando isso, né, tenho vivenciado, de repente algo que a empresa planejou para 2027 acabou de ser revisitado e precisa fazer agora. Isso, Então isso é muito Exato. comum, muito né? bom. E não só por uma questão externa do mercado, órgão regulador, órgão governamental, enfim, mas por dentro da própria estratégia da empresa, né? Então, assim, a gente está vivenciando uma ação tecnológica muito agressiva, né? Eu acho que esse é o termo, agressiva. É IA, tem diversas maneiras de você trabalhar hoje, a velocidade é muito grande, então É, o planejamento estratégico, como se disse, ele, normal, né? 2030, 2027, mas um olhar, uma visão de futuro. Mas eu preciso
trabalhar o presente E constantemente, revisitar porque senão isso, eu não né? atendo, né? Não E atendo. revisitar constantemente. Acho que essa é aquele que a gente fala, né? Eu sei que eu tenho que chegar no centro da cidade. Esse é o meu plano estratégico 2030. Eu tenho que chegar lá, mas os caminhos podem ser diferentes, porque tem um acidente na rua tal, porque tem um movimento na rua Y, porque eu tenho, puxa, o meu carro, se for em São Paulo, onde eu estou agora, tem um tarde rodízio de carro, e aí naquele período eu não posso Sim, andar, sim. entendeu? Então, acho que tudo isso, mas eu tenho um norte. Eu acho que essa é a grande questão. Eu tenho um norte, esse é o planejamento estratégico. Mas os projetos vão poder mudar? Vão, porque pode ser que as ruas tenham que mudar também. Eu até falaria que vão mudar, né? A gente Vão tem que mudar. partir do princípio que o que a gente planejou hoje não necessariamente vai ser cumprido exatamente, né? A gente já tem que É. partir desse princípio, né? Porque vai ter alterações, vão ter obstáculos, né? Temos que ser flexíveis para elas, né? Então, não Sem Exatamente. podemos dúvida. ser A Rosângela usou um enrijecidos, termo né? que a Mônica é mestre. Ela disse assim: durante a mudança é necessário ter um pouco de resiliência. Ah, Eu vou deixar esse um pouco para a Mônica responder. Um pouco de resiliência, pois enfrentamos resistência de gestores que não estão acompanhando a transformação do mercado. E aí, Mônica, o que é resiliência? então, é um tema que eu gosto bastante, né? Sei Eu disso. acho, quando a gente fala em resiliência, né, as pessoas, rapidamente, a gente, só para contextualizar, a gente tem realmente o entendimento de que é um enfrentamento. Eu vou lá, eu sou corajoso, eu vou lá, eu vou bater as portas, e na verdade não, né? A resiliência, o primeiro ponto que vem muito com essa discussão anterior, né? Esse papo entre você e a Carol, é assim, a resiliência, uma das, vamos chamar das habilidades, ela é cenário. Se eu leio cenários, como vocês estão comentando, eu consigo olhar para aquela mudança e falar: peraí, será que eu tenho que mudar a trajetória? Será que eu tenho que olhar de uma outra forma? Então, eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é ouvir as pessoas e traduzir aquilo para aquilo que você efetivamente pode atuar. E ter a consciência também, é um tema longo, eu estou bem rápida, e ter a consciência também de que você não vai dar conta de tudo. Você não é capaz de dar conta de tudo. Isso é bacana. Então, ler o cenário, ouvir os outros e se ouvir dentro daquela mudança, dar um passinho para trás para saber se eu avanço, vou até as pessoas e tento buscar essa mudança, ou se eu preciso dar um passo para trás, olhar o cenário e falar, opa, né? Eu acho que são três pontos: cenário, as pessoas envolvidas na mudança e você, né? Os seus sentimentos, a sua compreensão em lidar com isso, que eu posso tanto ir para frente, e efetivamente de bacana, atuar legal, ou então não, é hora de recuar, rever todas as ferramentas, os meus e o meu momento psicológico, pessoal, para atuar. Acho que a resiliência para mim é isso. E ela diz assim, né, porque os gestores não estão acompanhando, são resistentes, porque não estão acompanhando o mercado, né, as transformações do mercado, sabe? Rosângela, acho que vale para todos, né? A gente sempre trabalha o conceito de resistência, ou da zona de conforto, é aquele espaço onde eu domino um conhecimento. Então, a zona de conforto é isso, né? Então, ele tem um domínio sobre aquele conhecimento e, portanto, ele se sente confortável para. Então, quando a gente, na sua frase, você diz, os gestores não estão acompanhando o mercado, o que que nós, de change management, temos que ter atenção? Eu preciso levar esse conhecimento. Ele vai atravessar uma zona de medo, ele vai entrar numa zona de aprendizado para adquirir um novo conhecimento, e esse novo conhecimento é como é que ele acompanha o mercado. O que que o mercado está dizendo? Então, por isso que o trabalho de change manager ele é um trabalho transversal e falando colaborativamente com várias áreas. Então, nesse caso específico, vou levar esse conhecimento, vou fazer pequenas inserções de conhecimento, né? Sei lá, processos homeopáticos de conhecimento. O que está acontecendo no mercado? Vou trazer depoimentos do mercado, vou trazer análises de mercado, vou colocar rodas de discussão para entender o mercado. Para quê? Para que ele tenha maior conhecimento sobre isso,
para que ele possa expandir a zona de conforto dele. Pode ser que ele continue com receio? Sim, é possível. É Mas normal. esse é o nosso trabalho, e aí entra a resiliência, e como a Mônica disse, né, a nossa capacidade, né, de fazer esse processo. Então, acho que... Uhum. Quando a gente fala de acolher as dores, né? é. Não é uma terapia, né? A gente Não, fala até assim, porque é eu não sou... acolher, A Mônica é psicóloga, mas eu não sou. Não mas é somos. Eu exatamente não, sou isso, né? psicanalista, como a e não sou Lívia. terapeuta, gente. Eu psicóloga, mas não sou terapeuta, Não, mas quando a gente fala acolher dores, acolher bacana. dificuldades, é justamente isso, né? Você dá ferramenta para a pessoa para que ela possa resolver aquilo, né? E você ter Só que escutativa, verdadeira, né? Não é aquela coisa, eu estou perceber a dor. ouvindo só porque me disseram que eu tenho que ouvir. Fazer E aí, entrevista. Isso, vou pôr numa Uhum. esquece. planilha aqui, ó, vou Vou pôr pôr num na FUP planilha aqui. meu. Fazer uma Já fiz a Não, entrevista. entrevista, essa já ideia não ouvi é aquele essa, cara, pronto, né? É. né? E falando em metodologia, em pôr numa planilha, né, e a gente seguir ali, nós temos uma pergunta aqui, uma contribuição do Roberto no LinkedIn, onde ele pergunta quais são os desafios quando a cultura tem um caleidoscópio metodológico e múltiplos papéis, né, e reflete ali no budget orçamentário. Então, porque assim, muitas vezes você tem ali uma estratégia, mas muitas vezes você está engessado com a questão ali da metodologia, dos papéis e também de um orçamento, né? Uhum. Então, como que gestão de mudanças ela navega nesse cenário, e consegue sair do outro lado, gerar valor e realmente trazer ali a efetividade da ação. E ele complementa dizendo na questão do mundo líquido ali É Bauman. de Bauman, né? A Lilian Sigmund comentou Bauman. sobre isso no Esse é evento o grande e é muito pensador interessante, sobre né? sociedade líquida. Aham, sim. E aí, como que, Vamos lá. É que assim, vamos ver se trafega? o que que a gente, o que que eu aprendi da fala do Roberto. E, assim, nós acreditamos, pelo menos a gente tem trabalhado com essa visão, de que metodologia é um norte, não pode ser uma camisa de força, né? Então, a metodologia é, dado o cenário, como a gente disse, que isso para mim, assim, se eu tenho que dar um primeiro passo metodológico, o primeiro passo metodológico é entender o cenário e a cultura da empresa. O resto do ferramental, do seu caleidoscópio, eu vou ter que criar. Então, esse caleidoscópio, ele é uma caixinha de ferramentas que você vai aplicar as melhores que tem. Ela não pode ser uma coisa fixa. Eu tenho que fazer esse caminho, porque o cenário é mutável, as pessoas são diferentes. Então, eu acho que isso leva a gente entender que metodologia é importante, porque ela nos coloca no que a gente chama de competência consciente, então ela é super importante. Não é aquela, não, eu sei que é para fazer, tal, já sei sobre isso. Não, a metodologia nos leva a uma competência consciente, mas, por outro lado, ela não pode ser uma camisa de força, ela tem que estar adequada ao seu contexto. Agora, como é que isso acontece nas empresas, né, que são papéis diferenciados? O que a gente percebe muito é que não há ainda vamos assim, em muitas empresas, a questão do orçamento para as pessoas em processos de mudança, que é o nosso dia a dia, ainda é colocada em segundo plano. Então, você tem todo um processo orçamentário que a gente chama do projeto Origem, então faz todo, vai ter a revisão, né, tributária, vamos fazer tudo que vai acontecer. As pessoas que têm que mudar e todo o entorno dessa mudança, isso raramente está no business case. A gente tem trabalhado muito com as empresas para que isso seja parte, é isso que a gente falou, né? Projeto e mudança, o VMO com o Change Management, o escritório de Business Transformation com o Change Management, então, mas a gente ainda vê uma separação. Então, às vezes, é aquilo que a gente não recomenda muito, a gente sai correndo para fazer a mudança no último segundo do segundo tempo, às vezes até na prorrogação, né? Já aconteceu, está gerando, deu ruim para tudo quanto é lugar. Puxa, lição aprendida. Faltou change management, faltou envolver as pessoas, né? Foi isso.
Faltou um Então, monte de É, coisa. faltou um monte é, de coisa. Uma Coisa. delas envolver as pessoas. é. A Exato. mudança não é a implantação de um sistema ou de um processo, né? É todo o entorno, né? Então, assim, é tudo que vai acontecer. Eu brinco, assim, com os clientes que eu costumo trabalhar, que mudança é o que acontece nos bastidores, né. Então, Uhum. assim, as Isso, dores, o que dá errado, as exato. dificuldades, isso é a mudança. E normalmente isso, tá numa caixinha lá fechadinha, e Ninguém o quer olhar, ninguém PPT quer falar, isso, ninguém quer ninguém quer mexer, fazer, deixa ninguém quer quieto. mexer, e quem mexer O vira um bicho-papão, né? o bicho-papão, exatamente. Então, a gente se atrela muito, né, mudança organizacional é um sistema novo, é um software novo, é uma nova lei, é uma Uma nova área. adequação, uma nova área. Não, é o entorno que acontece, né? O que acontece no entorno é a mudança. Aquilo é só a entrega, que é o que a Lilian comentou aqui com a gente, que é o projeto origem, né? São coisas apartadas. Tanto é que quando a gente está na capa, vamos dizer assim, de VMO, a gente vai correndo em paralelo, né? A gente não fica disputando atividades dentro do projeto Origem, a gente faz apartado, justamente para ganhar aquela visão de fora que tanto a gente fala aqui, né? Então, no paralelo, eu olho e vou sinalizando para aquela equipe aonde tem que fazer uma determinada adequação ou uma nova reformulação daquilo que está sendo feito. É, e temos aqui a contribuição da Keila, né? Ela colocou duas questões aqui. Uma é como saber quando apenas a resiliência não é suficiente e é preciso repensar a nossa forma de atuar, e como levar ou convencer a alta direção sobre a necessidade de ter um time consolidado para atuação de gestão de mudança nos projetos. Esses são os grandes desafios. Olha lá, Mônica, resiliência. Seja resiliente. Resiliência é tu, Mônica, vai lá. Ah, não, eu acho que eu vou também conectar com uma fala da Carol, né, da gente andar em paralelo. Nos projetos, acho que tem essa questão de, não deu certo, não aconteceu, porque o projeto Origem termina no dia da implantação, mas como a Lilian fala, o projeto da mudança não. E Uhum. essa fase pós, a gente normalmente assim, acontece, né? Não vamos generalizar, acontece em muitos projetos, já pensei que isso não é percorrido, né? E é a hora, então, se isso não foi feito com a alta liderança durante a jornada, de alguma forma, nesse momento, a gente vai ter que buscar essa alta liderança, fazer uma rodada de lições aprendidas, para que as pessoas possam entender o que aconteceu, o que não aconteceu. E, gente, resiliência parece uma coisa, né, tão complexa, mas assim, eu preciso, como eu falei, tem que ler o cenário, entender o que aconteceu e entender quais são os próximos passos, como as pessoas estão, né? Então, entender o momento das pessoas, porque a resiliência, ela é aprendida. Então, eu preciso que, e sempre passa, né, como a colega comentou aí na pergunta, pela alta direção, a gente precisa influenciá-los, né, de forma que eles primeiro entendam quais foram as questões que não foram, que não geraram sucesso, e como é que a gente retoma com as pessoas, porque, gente, a gente já sabe viver em projetos, retomar com as pessoas processos que não deram certo, exige um movimento de muita resiliência, apoiá-los de forma que eles consigam olhar de novo aquilo e falar assim, nossa, eu estou cansado, eu vou ter que fazer isso de novo, vou ter que buscar isso outra vez, é pegar força e quando a gente faz em grupo, com as pessoas em conjunto, a gente tem mais força, né? Então, tem uma outra competência que é conquistar e manter pessoas. A gente precisa fazer isso o tempo todo em GMO e a gente precisa fazer com que a empresa também faça isso para conquistar um ambiente mais resiliente. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que, Keila, é um processo chamado lições aprendidas, de fato verdadeiro, né? Quais foram as dores que a empresa viveu, como atuar em processos similares para diminuir a dor que a empresa está vivendo. Então, acho que tudo isso é importante dentro da sua forma de atuação. Não fazer lições aprendidas como parte do seu cronograma,
mas fazer como é que a organização aprende, né? Lições aprendidas é um tema da organização. Como é que a organização aprende? Porque, às vezes, infelizmente, ela aprende na dor. Então, e a gente tem visto muito isso. Projetos que foram difíceis, processos que foram difíceis, engajamentos que foram difíceis. Num segundo movimento, há um pouco mais de consciência. Não significa que vai ficar tudo bacana e legal, mas se houve efetivamente um pensar sobre a adoção, porque eu acho que uma coisa para a gente ir fechando aqui, para mim, minha observação aqui, quase nossos finalmente, é que só vai gerar valor o projeto que as pessoas adotarem. Então, assim, não adianta fazer um processo lindo de um RP, tudo integrado, uau, se as pessoas não adotam. O valor, o resultado, o que se espera, o benefício, acontece com as pessoas, através das pessoas. É com elas. Então, só há adoção quando as pessoas entenderam e começam a atuar naquele novo comportamento, naquele novo processo. Então, acho que esse é um fato importantíssimo, né? Não é uma entrega técnica, mas é uma entrega em que as pessoas começam a atuar efetivamente. E não é de imediato, né, Lilian? E É não um é de imediato. processo, né? Tem Sempre um algumas processo. pessoas que A jornada. rapidamente se colocam até à frente, né, para caminhar junto com o E GMO. aí você tem que pegar junto com essas pessoas e fazer o processo Ganhar de força. adoção. Ganhar Sim, força, é isso aí. sim. Exato. Muito bom. Bom, chegamos ao final. Muito obrigada a todos que ficaram aqui junto com a gente nas nossas redes, no YouTube, LinkedIn, no Insta, aqui junto, né, no nosso webinar. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação, pela presença. Vamos marcar um café para a gente continuar o nosso papo. Então, estamos aqui à disposição de vocês para a gente conversar. E, como prometido, quem ficou até o final, eu coloquei aqui no chat para vocês um link da nossa OD, né, que é a nossa orientação direcionada específica. O que é a OD? É uma mentoria onde nós estamos aqui com um valor especial para vocês que participam das nossas aulas, aonde a gente pode ir mais a fundo, né, na particularidade de cada um, onde a gente pode apoiá-los com mais proximidade aí nos seus desafios na jornada de transformação. E também para nossa turma, para a formação de líderes em mudanças, porque, como nós falamos aqui, mudança é uma competência. Então, vamos desenvolver as nossas competências. Competências é ótimo, porque a gente pode aprender, desenvolver, aprimorar cada vez mais. Então, nós temos a nossa formação e temos um desconto especial também para vocês que ficaram aqui conosco até agora. Então, corre lá, acesse o nosso link e venha participar com a gente. A turma começa agora dia 4 de agosto, então tá chegando, tá pertinho. Convida os seus amigos, passa aí para o teu time de gestão de mudanças. A Keila falou bastante aqui em como convencer a alta liderança, talvez trazê-los para um bate-papo, para abrir a mente, para conversar um pouco. Então, se você precisar aí de alguma ajuda mais específica, conte com a gente. Vamos marcar um café virtual ou presencial, dependendo, né? Dá para ser presencial também. E vamos continuar o papo. Estamos aqui porque, como diz o nosso lema, conhecer e transformar. Então, a gente sempre busca conhecimento e transformação. Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Começando aí com o pé direito. Bom dia, pessoal. Bom dia, Obrigada pessoal. pela Bom Obrigada a presença. Bom dia. vocês. dia, Tchau, pessoal. Bom dia, Obrigada tchau. pessoal. pela presença. Obrigada. Obrigada, Obrigado. gente. Muito Tchau, bom. Tchau, tchau. tchau.